Olá, eu sou Norma Facchinetti, sou psicóloga, consultora do SESI e hoje eu venho falar sobre gerenciamento do estresse. Isso faz parte do SESI Saúde em Ação. Algumas pessoas se sentem ofendidas quando a gente diz que elas estão estressadas. Outras fazem questão de dizer que estão muito estressadas e sem tempo, porque acham que isso é uma medida de produtividade, de quanto elas estão produzindo. Mas o estresse é uma resposta natural do organismo a determinadas situações. O estresse surge quando um evento ou estímulo altera a homeostase existente, altera o equilíbrio do organismo, representando um desafio que força o organismo biológico a se adaptar e permanecer saudável, tá? Ocorrem alterações nesse processo, tanto fisiológicas quanto psicológicas. Então, o estresse é uma reação adaptativa, uma resposta em si que não é nociva e que permitiu, ao longo da nossa sobrevivência, ao longo dos tempos, que a gente ficasse mais forte e sobrevivesse. O homem lá da época das cavernas, o homem da Idade da Pedra, ele precisava sentir toda uma descarga de adrenalina quando ele se deparava com uma onça, um leão, um tigre, para poder correr, né? Está pronto o organismo para correr ou se defender, tá? Então, o estresse não é doença, mas ele pode levar ao adoecimento. 60% a 90% das consultas médicas incluem queixas relacionadas ao estresse. Perturbações emocionais, depressão, ansiedade, perturbações gástricas, intestinais, insônia, dores de cabeça, tá? Tudo isso tem um fundo, pano de fundo onde o estresse está presente. O estresse secreta, digamos assim, um hormônio chamado cortisol. Quando esse cortisol está muito elevado, à medida que o estresse, é um indicador que o estresse está alto e acarreta uma série de doenças. O estresse que é curto, de curta duração, que leva a gente a correr atrás das nossas metas e atingir nossos objetivos, a gente chama de eustresse. E o distresse é aquele estresse que é prolongado, que é repetitivo, que se estende por muito tempo. Esse é o estresse negativo. Bom, mas o que é um estressor? Um estressor é um acontecimento, uma situação, uma pessoa, um objeto percebido como elemento estressante, que induz a reação do estresse. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Para quem tem problemas com relação à alimentação, a comida pode ser um estressor. Para quem tem problema com álcool, o álcool é um estressor. Então, cada um precisa identificar quais são as suas fontes de estresse. Identificar isso muitas vezes não é simples nem fácil, mas assim, o que lhe estressa? Você precisa se perguntar, você precisa observar seus próprios pensamentos, sentimentos, comportamentos que induzem, né, a essa situação e essa resposta ao estresse. Você pode ter consciência de que está sempre preocupado com os prazos do seu trabalho, mas talvez o seu adiamento em vez das exigências do próprio trabalho, é que estejam gerando estresse. Então, é um momento de pausar, refletir, se questionar o que é mesmo que me causa estresse. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de tempos em tempos. Para identificar essas verdadeiras fontes de estresse, você deve fazer esse exercício de olhar de perto os seus hábitos, de olhar de perto as suas atitudes, as desculpas que você dá para você mesmo, tá? Isso é muito importante. Bom, o estresse tem fases. A primeira fase do estresse é a fase de alerta, tá? Quando a gente tem contato com o agente estressor. Nesse momento, ocorrem algumas alterações fisiológicas já de cara, né? Com a finalidade de preparar nosso organismo, nosso corpo, para a fuga ou para a luta. Sinais mais comuns nessa fase de alerta são taquicardia, suor nas mãos, aumento da pressão arterial, um estado de alerta, dentre outros, tá? Então, essa é a primeira fase. E aí, se as fontes de estresse, o estressor continua, a gente passa para uma outra fase, que é a fase de resistência do estresse, que se dá quando o organismo está lutando para se reequilibrar, para voltar ao estado original, utilizando grande parte de energia. E aí, nessa fase, aparecem os sintomas como cansaço, mal-estar generalizado, tontura, formigamento das extremidades, problemas com a memória, às vezes um choro que vem do nada, a gente não sabe que está chorando. Caso você consiga lidar nessa fase com o estressor e consiga seus recursos, o repertório para lidar com tudo que está acontecendo, não vão ter sequelas e você vai conseguir sair dessa fase. Caso isso não seja possível, você vai entrar na última fase do estresse, que é a exaustão.
Aí as defesas do organismo não estão conseguindo reequilibrar o organismo, né? Ele não consegue voltar para o estado normal, o seu repertório, as suas ferramentas não estão dando conta. E aí nessa fase as doenças realmente começam a aparecer. Uma exaustão física e mental grande, insônia, ansiedade, irritabilidade, angústia, uma hipersensibilidade emotiva, dentre outros sintomas e doenças, tá? Que podem levar, inclusive, a doenças sérias, como câncer e outras. Bom, quais são os tipos de estresse? Nós temos o estresse agudo, que é aquele quando as reações são acentuadas para determinados acontecimentos e que desencadeia os mecanismos estressantes. Ele vem com extrema intensidade e rapidez, porém curta duração. Você vai atravessar uma rua, você se distrai, daqui a pouco vem um carro e freia em cima de você. É aquele estresse, aquele negócio, curta duração. Você se estressou, você tomou susto, aquilo passa, tá? O estresse que nós vivemos no dia a dia com várias outras situações. Tem o estresse cumulativo ou estresse crônico, quando nós somos expostos diariamente e por muito tempo, tá, a situações que desencadeiam processos estressantes. Não, então entra tensão, estado de alerta, aumento da pressão arterial. Essa exposição prolongada, né, de duração prolongada e de intensidade também, é responsável por desencadear uma série de doenças mentais e físicas, inclusive a síndrome de burnout, certo? Aí precisam de um tratamento sério. Temos também o estresse pós-traumático, que é quando o indivíduo apresenta perturbações e alterações físicas e mentais após determinado acontecimento acontecer. Pode acontecer diretamente com ele ou apenas ele pode ter presenciado. É como se fosse uma resposta atrasada, consequente de uma situação traumática. Uma pessoa, por exemplo, presencia um acidente onde sua vida ou a vida de alguém tem entrado em risco. Após esse evento, quando ela se recorda do fato, são desencadeados sinais de estresse. Ou após esse evento, se ela houve uma freada, uma buzinada, algo assim, os sinais de estresse podem vir, todo o desconforto pode vir como se ela estivesse vivendo de novo aquela situação, tá? Mas, enfim, tem o estresse no trabalho. As pesquisas revelam que o Brasil é o segundo país com maior prevalência do estresse no ambiente de trabalho. Gente, que indicador triste pra gente, né? E que causas são essas de estresse no trabalho? São várias. Mas, dentre essas várias, o que mais se refere é salários baixos, cargas de trabalho excessivas, poucas oportunidades de crescimento ou avanço, trabalho que não é envolvente, que não é desafiador, falta de apoio do líder, dos colegas, falta de apoio social, controle insuficiente sobre as decisões relacionadas ao trabalho, aquela pessoa que não consegue participar dessas decisões, demandas conflitantes ou expectativas de desempenho pouco claras. Então, esses são alguns, né, das causas do estresse no ambiente do trabalho. A gente precisa entender que bem-estar e performance não podem estar em lados opostos. Quando nós separamos tempo para recarregar as nossas energias, nós estamos aprimorando nossa performance. Isso é super importante a gente ter clareza. Podemos olhar os funcionários como atletas corporativos. Um atleta, um jogador de futebol ou de outro esporte, ele não precisa de um tempo para se recuperar entre uma performance e outra. Isso não vai incrementar a sua performance? Os funcionários também. Para a gente gerenciar o estresse, a gente pode passar por várias etapas. Por exemplo, as pausas. Pause várias vezes ao dia, uma forma de você recarregar sua energia mental, de se desgastar menos. Se auto-observe. Como é que estão suas sensações? Como é que está seu corpo? A auto-observação, a auto-percepção é importante. Atividade física, fundamental, para que você possa liberar aí os hormônios que trazem prazer, que trazem, né, alegria. Contato com a natureza. A natureza recarrega a gente. Então, uma praia, um rio, um jardim, o que for, é muito importante. Outro, relaxamento. A gente precisa relaxar. Relaxar não é ficar assistindo série, não. Relaxar é a gente se descontrair fisicamente. É botar uma música de relaxamento e você fazer um exercício de relaxamento nesse sentido. E a meditação, a gente tem a mindfulness, que além de ser um instrumento de autoconhecimento, também é um instrumento de diminuição do estresse. Diversifique seus interesses, é outro ponto, né? Tenha hobbies, tenha lazer, faça outras coisas que não sejam só trabalhar.
Essas estratégias são super importantes, mas tem algumas estratégias que as pessoas usam que causam mais danos do que benefícios a longo prazo. Por exemplo, quem recorre ao fumo, ao cigarro, para poder desestressar. Ou quem encontra no álcool, nas drogas, uma forma de querer se desestressar. Comer em excesso ou comer muito pouco também é uma estratégia que a médio e longo prazo é muito nociva. Permanecer muitas horas em frente à televisão ou computador, isso não desestressa, gente. Isso não é a curto prazo pode desestressar, mas a médio e longo prazo não vai trazer esse conforto que a gente precisa. Afastar-se dos amigos, afastar-se da família, das atividades de lazer, isso também não é uma boa estratégia para lidar com o estresse. Dormir em excesso não é uma boa estratégia também. Tudo que eu precisava era dormir uma semana. Esqueça isso. Dormir em excesso não é uma forma de lidar com o estresse. Isso é evitação, que é a pior estratégia para a gente lidar com o estresse. Usar medicação ou drogas por conta própria, que não foram prescritas por um psiquiatra, né? Isso também não é uma forma saudável de lidar com o estresse. Procrastinação. Adiar constantemente as tarefas que necessita realizar. Isso aumenta o estresse a médio prazo. Evitar a qualquer custo enfrentar os problemas. O que eu falei da evitação, a pior estratégia é evitar. A gente precisa olhar de frente, confrontar o problema para buscar a solução. Tá? Direcionar o seu estresse para os outros. Então, ter explosões de raiva, de violência física, de crítica e descontar no colega, no vizinho, no marido, na mulher ou no filho. Isso é péssimo para os relacionamentos e não é isso que vai diminuir o seu estresse. Tá? Mas tem estratégias de enfrentamento do estresse que são saudáveis. Primeiro, busca de suporte. Suporte informativo, suporte social, a rede de apoio é muito importante. Suporte emocional de alguém que você gosta, de alguém que está ali de junto, que possa te escutar. Busca de ajuda profissional. Gente, tem psicólogos, tem psiquiatras, como qualquer profissional da área de saúde que vocês precisam buscar. Resolução de problemas. Encare o problema e veja que se pode mudar alguma coisa naquela realidade do problema. Então, ao invés de fugir, encare. A outra estratégia é a aceitação de responsabilidade, ou seja, é olhar qual é a minha parte nisso daí. Qual é o meu quinhão aí que eu preciso me mover para mudar. Outra estratégia, gestão emocional. Precisa trabalhar o seu emocional, a regulação emocional, tá? A ansiedade, com exercícios de respiração, com exercícios os mais variados que nos ajudam a perceber a emoção que a gente está sentindo, tá? E lidar com ela. Porque as emoções, a gente não evita essa ou aquela emoção, mas a gente aprende a lidar com a emoção, aprende a expressar essa emoção. E isso traz conforto, isso traz alívio do estresse. E por último, a reavaliação positiva. Aquela situação que você está vivendo, o que é que você pode tirar de aprendizado? Né? Como é olhar para essa situação como um desafio que está, talvez, lhe dando a oportunidade de crescer, de progredir, de se melhorar como pessoa, como profissional, seja como for. Então, essas são estratégias de enfrentamento saudáveis, positivas, que podem lhe ajudar não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Tá? Então, a gente precisa usá-las, divulgar essas estratégias, compartilhar com os colegas essas estratégias e cada vez usar menos as outras estratégias que podem trazer um alívio imediato, mas que são muito danosas a médio prazo e a longo prazo. Eu citei algumas e agora me lembrei de uma que eu não citei, que é muito importante, que é a compra compulsiva. Gente que, eu estou estressado, eu mereço, vou sair, vou fazer uma compra. E o cartão de crédito só aumentando lá a dívida e a gente usando essa desculpa, né? Não, eu mereço, porque eu tive um dia muito difícil, eu tive uma semana muito difícil, então eu vou comprar. Então, assim, observe quais são as desculpas que você dá. Observe que estratégias você está usando. Será que você usa o jogo como estratégia para aliviar o estresse? Né? Será que você usa alguma outra estratégia que eu não falei? Mas você pode refletir e se perguntar, ok, me dá alívio logo de imediato, mas isso está me trazendo benefício a médio prazo e a longo prazo? Então a ideia é que você se pergunte, é que você se conheça, é que você reflita sobre isso e que vão trabalhar para que esses níveis de estresse possam ficar administráveis, que os níveis de estresse possam nos ajudar nos nossos desafios, nas nossas metas e que não prejudiquem a nossa saúde física e mental. Ok? Obrigada.